Atlântida tem origem nos escritos de Platão, no século IV a.C. Trata-se de uma lendária civilização marcada por seu grande poderio e riquezas. Vamos desvendar esse mito como você nunca viu antes em nosso canal Mundo Míticos. Inscreva-se em nosso canal e sejam todos bem-vindos. Qual é a origem do mito da Atlântida? O mito da Atlântida originou-se de dois textos escritos por Platão, filósofo grego do século IV a.C. Esses textos contêm dois diálogos entre Timeu e Crítias, personagens que contam uma história relacionada à história de Atenas na antiguidade. Timeu e Crítias contam uma lenda que Solon, um legislador que viveu entre os séculos 7 e 4 a.C., ouviu de um sacerdote egípcio. A lenda conta sobre um ato que teria acontecido 9.000 anos antes da época de Solon. Este evento seria uma guerra entre os atenienses e os atlantes, motivada pelo interesse da Atlântida em expandir-se pela Europa e Ásia. A menção deste mito por Platão levou a uma série de especulações na antiguidade. Houve vários intelectuais antigos que acreditavam na existência da Atlântida, enquanto outros a consideravam uma lenda. O mito associado à Atlântida foi praticamente esquecido durante a Idade Média, mas recuperou-se desde a Era Moderna, servindo de influência em livros como A Utopia de Thomas More. Como era a cidade de Atlântida? Primeiramente, o mito diz que a ilha de Atlântida ficava nas proximidades do Estreito de Gibraltar, que separa o Marrocos da Península Ibérica. O local é mencionado como Pilares de Hércules e era definido como um lugar em que acabava o Mediterrâneo e começava o Oceano Atlântico. O mito diz que a ilha de Atlântida era maior que a junção das terras da Líbia e da Ásia, entendida pelos gregos como a extensão territorial que ia do Egito até o Helesponto. Além disso, Atlântida formava um império que estendia os seus domínios para os continentes europeu e asiático. Atlântida era marcada pela prosperidade e por um grande desenvolvimento tecnológico. A ilha era montanhosa, mas possuía planícies centralizadas que eram conhecidas por seus solos férteis. Além disso, o solo atlântico possuía todos os recursos que eram necessários para garantir a sobrevivência de seu povo. O estilo de vida dos atlantes era marcado por sua engenhosidade, e os seus campos eram conhecidos por ter um ótimo sistema de irrigação. Havia uma grande riqueza de árvores, todos os tipos de metais, os alimentos eram abundantes e havia enorme diversidade de animais. Essa grande quantidade de recursos permitia aos atlantes ter um império próspero. Outro destaque é o fato de que as cidades atlantes eram bem construídas e possuíam uma boa arquitetura. O mito grego narra que as cidades atlantes possuíam grandes templos, canais de irrigação, grandes muralhas que protegiam as cidades, além de portões, pontos, túneis e inúmeras obras construídas com bronze, ouro e marfim. Havia grandes portos, que abrigavam inúmeros navios de guerra, casas de banho, academias, jockeys club, entre outras estruturas. Atlântida possuía um grande exército que poderia chegar a comportar uma tropa formada por 10.000 carros de guerra. Tamanho exército só era possível porque a população atlante era muito grande. Esse enorme poderio militar causou um grande desejo por conquistas, poder e expansão em Atlântida. Já no campo da religião, os mitos gregos contam que Atlântida era domínio de Poseidon, deus dos mares para os gregos. No centro de Atlântida havia um grande templo em homenagem a esse deus. E os rituais religiosos dos atlantes eram marcados por práticas como orações, preces e sacrifícios de touros. Qual foi o fim da cidade de Atlântida? O mito grego conta que a ganância e o desejo de poder tomaram conta da ilha de Atlântida, iniciando uma série de guerras imperialistas que a levaram à conquista de inúmeros territórios. Uma dessas guerras seria contra Atenas, e a resistência da população ateniense fez com que os atlantes fossem derrotados no conflito. A resistência ateniense foi enorme, pois por onde passavam os atlantes escravizavam os povos conquistados. Assim, os atenienses lutaram pela sua própria liberdade. Os gregos venceram esta guerra contra a Atlântida e também conseguiram libertar as outras terras sob domínio atlante.
O mito diz que depois disso, Zeus, o deus supremo da cosmogonia grega, decidiu punir a Atlântida. A sede de poder dos Atlantes iria incomodá-lo. Então ele se voltaria contra a ilha. O texto platônico não relata a decisão tomada por Zeus de punir a Atlântida, mas diz que um grande terremoto atingiu a ilha e ela foi engolida pelo mar. Todos os seus habitantes morreram neste evento.